Bom dia. Dá para fazer um bom dia melhor nessa igreja, pastor? Não dá? Bom dia. Bom dia. Queridos, olha, eu já estou brincando porque eu estou me sentindo em casa. Literalmente em casa. Em primeiro lugar, pela liderança dessa igreja. Pastor Valquimar, um grande amigo. Eu já começo chorando, gente, mas não é para chorar, não. Pastor Valquimar esteve ali no Barro Preto 25 anos, acompanhando o ministério do meu pai e no ministério dele. E durante esses 25 anos, ele foi uma bênção enorme na minha vida. Pastor, hoje, na minha mesa, tem a foto da minha consagração para o Ministério do Ensino. O senhor é um dos que está ali impondo as mãos sobre mim, mas nessa foto tem uma frase que o senhor me ensinou. Ele, às vezes, me chamava durante o tempo que nós trabalhamos juntos e me contava histórias e me ensinava coisas e me dava conselhos, às vezes puxão de orelha. Sempre com muito carinho, ô bichinho, ele sempre me chamava, ô bichinho, vem cá. E uma vez ele me contou que no ministério, ele aprendeu com o pastor Murilo Cassete, que os calos não são calos nas mãos e são no coração. Eu quero te dizer, pastor, que na minha mesa está escrito exatamente isso. Os calos no ministério são calos no coração. Outra vez, ele sabe que eu fico muito nervosa toda vez que eu vou falar. E um dia eu estava marcado para falar no Barro Preto e eu cancelei e pedi socorro. Falei, pastor, por favor, fala no meu lugar. Ele pregou, mas no dia seguinte ele me chamou e falou, nunca mais faça isso. Nunca mais faça isso. Porque quando Deus chama, Ele capacita. Pastor, mas eu estava com medo. Vai com medo. Nunca mais eu disse não. Nunca mais eu deixei. Muito obrigada. Falar dele é também falar de Lidinha, que é minha parceira, minha companheira. Lídia foi minha assessora ali no Ministério de Educação Cristã durante 5 anos. E eu chamo ela de minha bagunceirinha, porque Lídia é a alegria, é a diversão. Não sei se aqui ela já fez festa, já brincou com todo mundo. Ela é assim, ela é alegre. Deus deu esse dom para ela. Eu sempre disse para ela, lembro dela, para ela sobre Gideão. Vai nessa tua força, porque ela é uma mulher forte. E que Deus tem usado poderosamente, uma amiga do coração, só boas recordações. E Laís é a Laizinha, gente. Ela foi boa, falando que a gente nasceu em gerações diferentes. Eu já era adolescente quando ela chegou bem novinha. E eu a vi cantar as primeiras músicas na igreja, chorando. A Lídia tinha que ficar lá na frente, mão dada com ela, para ela poder cantar. E hoje ela está aí, ó, despontando nesse Brasil todo afora, cantando. Então, é uma alegria. Além disso, eu estou vendo um monte de gente aqui que a gente conhece, que a gente tem muito carinho. Então, eu estou me sentindo literalmente em casa. Então, pastor, posso aprontar? Posso aprontar, que eu estou em casa. Eu sou crente, não vou aprontar, não. Laís já falou, né, nos últimos 3 anos, nós temos estado aí à frente da Gerência de Crescimento Cristão da Convenção Batista Mineira. E essa gerência é uma gerência que trabalha com a capacitação de membros, pastores e líderes da nossa convenção, de todas as igrejas. Tem sido um trabalho desafiador aí no Campo Mineiro, mas Deus tem dado graça. E é uma alegria para mim, porque nessa gerência a gente coordena também a equipe que trabalha com a produção da revista de escola bíblica, que vai para todo Minas Gerais e para fora. E a ministra de música de vocês, a Regina, está escrevendo algumas das lições para o próximo ano. Então, não deixa aí de acompanhar a revista, porque a Regina tem sido uma bênção, já é uma bênção na nossa vida, e tem sido uma bênção, as lições dela estão muito lindas. Enfim, trago, então, em nome da convenção, um abraço, né, do pastor Márcio, nosso diretor executivo, também do pastor Sandro, o nosso presidente, e um abraço do meu pai, que ama essa família. Muito. Bom, vamos lá. Sempre que eu começo a falar sobre em algum lugar, eu começo pelo convite que me foi feito. Porque eu acho que Deus fala nos detalhes. Desde o momento que você é convidado, desde que alguém entra em contato com você, Deus já está falando. Laizinha me manda uma mensagem
Vocês já viram Laís falando toda empolgada, e ela chama todo mundo de maravilhosa. É assim aqui também? Oi, maravilhosa! Então, ela me mandou uma mensagem no dia 6 de junho, dizendo, oi, maravilhosa, tudo bem? Fez aquela introdução e falou, eu já sei, André, que sua agenda é super apertada, que você tem muitos compromissos, que você já deve ter muitos compromissos, mas por isso eu estou entrando em contato para te chamar para falar no dia 6 de agosto. E aí eu orei, eu conversei com meu esposo está aqui, Rodrigo, ele está lá atrás. Fica em pé, Rodrigo. Ele não gosta disso. Ah, gente, eu esqueci de contar uma coisa. Rodrigo, a família dele é de Santa Rosa da Serra. Gente, eu tinha que falar isso. É a qualidade dela, a família dele toda é de Santa Rosa da Serra. Vou te contar, é uma família de cantores. Inclusive, Laís, eu fiquei estranhando, seu pai não está no grupo de louvor aqui. Mas, enfim. Viu, Regina? Não está no grupo. Oramos, conversei com o Rodrigo, acertamos e falamos, não, olhei a agenda. E então falei, vamos aceitar esse convite, vamos caminhar lá. Mas eu não tinha recebido ainda o tema. E então Laís me manda o tema junto com a arte. Quando eu bati o olho na arte, duas coisas veio na minha cabeça. A primeira coisa veio o seguinte, uau, que arte linda. É parte disso daqui, né, Laís? Eu trouxe uma projeção, mas eu acho que não vai passar muito bem ali, não. Mas, enfim, a arte linda. A primeira coisa que me veio na cabeça, nossa, que arte linda. E aí eu vi o tema. É tempo de deserto. Falei, oi? Não, peraí. Laís me chamou para falar no mês da juventude, com é tempo de deserto. Não entendi nada. E aí, na mente, começou a conversar comigo mesmo. André do céu, o que você vai falar? Falei até com o Rodrigo, o que eu vou falar? Porque é juventude. Juventude combina com o quê, gente? Com alegria, com dinamismo, com turma, com confusão. O que eu vou falar? Deserto lembra o quê? Lembra provação, privação, tristeza, aridez, não é isso? Escassez. Eu falei, gente, não, tem uma coisa que não está batendo. E olhei, fiquei lutando ali, mas então eu fui ao texto. Vi o texto-chave, li e reli o versículo que estava ali. E aí, gente, eu confesso que eu fiquei desconcertada. Que o convite da Laís foi um convite que me desconcertou. Quero adiantar aqui a Laís, que eu não sei se eu vou conseguir falar e atingir aos jovens, mas juventude todos nós somos. Mas desde o dia que eu li aquela passagem, o Senhor me tirou do prumo e começou a me dar um puxão de orelha. Porque Laís começou me chamando, falando, eu sei que sua agenda é apertada, que você tem muitos compromissos, e realmente eu tenho. E então vem um texto-chave dizendo no Evangelho de Marcos 6:31. E ele lhes disse, vinde repousar, descansar um pouco à parte, num lugar deserto. Porque eles não tinham nem tempo para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Eles não tinham nem tempo para comer, visto sendo numerosos os que iam e vinham. Eu queria começar orando mais uma vez. Deus, eu quero te pedir, Pai, mais uma vez aqui, a Tua presença, a Tua bênção, a Tua unção, e o Teu derramar do Teu Espírito aqui nos nossos corações, abrindo o nosso coração para a Tua palavra, Pai. Sou Tua, usa-me de acordo com a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Positivos, produtivos e cansados. Como uma boa historiadora, eu gosto de me localizar no tempo, contextualizando épocas. Eu não sei quantos aqui gostavam da aula de história. Eu posso pedir para levantar a mão aqui? Quem gostava da aula de história, gente? Boa demais. Então, estou vendo que tem um monte de historiador aqui, eu posso começar a fazer pergunta. Pode? Não, né? Já passou, né? Na linha do tempo da história, a nossa sociedade é chamada de sociedade de idade contemporânea. E a idade contemporânea teve início lá na Revolução Francesa, 1789. De lá para cá se passaram muitas coisas, e por isso pedaços da idade contemporânea, que é a nossa, foram recebendo apelidos. Essa última fase nossa, desde o final dos anos 80, em 1989, queda do Muro de Berlim, lembram disso?
Essa última fase, ela recebe um apelido, chamada de pós-modernidade. Já ouviram falar disso? Da pós-modernidade? Um dos grandes estudiosos da pós-modernidade é chamado de Zygmunt Bauman. Esse moço escreveu um livro nos anos 2000, porque ele começou a analisar quais eram as características da pós-modernidade. Final dos anos 80, 89, queda do Muro de Berlim, nós temos a queda do comunismo e nós temos a ascensão do capitalismo. E aí começa-se uma corrida tecnológica, um avanço tecnológico. E eu não sei na casa de vocês, mas lá em casa, lá pelos anos 95, 96, 97, chegou uma caixa grande que não era uma televisão, era um computador. Não era micro-ondas ainda, não. O micro-ondas chegou depois. Foi um computador. Zygmunt Bauman começa, então, a avaliar, a analisar essa sociedade que nós estamos, essa pós-modernidade, e ele começa a ver características dessa pós-modernidade, e ele chama essa pós-modernidade de modernidade líquida. O que quer dizer isso? Quer dizer que todas as idades da história passada eram fundamentadas em verdades concretas, sólidas, que não mudam de forma. Se eu pegar esse microfone e deixar ele deitado, ele vai mudar de forma? Não, ele é concreto, ele é sólido. E quais eram as verdades sólidas que nós nos pautávamos? Família, religião, o conceito de Deus, o conceito de autoridade. Me conta aqui, quantos aqui iam na aula e ficavam em pé quando o professor entrava? Alguém aqui? Muitos, né? Quantos respeitavam pai e mãe, deixavam que eles comessem antes dos filhos? Alguém aqui? Era uma outra sociedade, um valor concreto. Era isso que existia antes. O valor do bem comum, nós precisamos pensar em todos e não pensar só em um. Mas então, depois do advento da internet e de uma mobilidade maior, essa sociedade deixa de ser concreta e passa a ser líquida. Sabe o que quer dizer isso? Que os nossos valores, os nossos princípios, eles são moldáveis, eles são fluidos. Se eu pegar uma água e jogar ela aqui, ela vai ficar exatamente igual ela estava no copo? Não. Como que eu vejo isso, André? Como que você vê isso? Valor família. Há 50 anos atrás, família era pai, mãe e filho, certo? E agora, gente, o que família é? Depende. Tem gente que fala que família tem 2 pais, outros entendem que são 2 mães, outros entendem que é um pai, uma mãe e o cachorro, e está tudo bem. Valores líquidos, uma sociedade de valores líquidos. Marcada pela globalização, pelo surgimento da internet, o avanço da tecnologia, notebooks e smartphones que mantêm todos nós conectados a todo tempo e a todo lugar. É mentira? Quantos aqui de vocês estão com seus smartphones na bolsa? Levanta a mão para mim, quem está com o celular? Quase todo mundo. Em 2010, um outro sociólogo, esse sul-coreano, analisando essa modernidade líquida e essa disfunção que a sociedade começa a viver, ele começa a perceber que nós estamos nos tornando uma sociedade obsessivamente cansada. E então ele escreve um livro chamado A Sociedade do Cansaço. Não basta sermos líquidos, fluidos, individualistas, relativistas à verdade, não há verdade absoluta qualquer uma, não basta isso. Nós também estamos estressados e cansados. Isso soa diferente para você? Quando a gente se encontra na rua, a gente fala, ei, tudo bem, tudo jóia. Qual que é a resposta que a gente dá? Você está bem? Como é que está a vida? Geralmente a gente fala, na correria. Não sei vocês, gente, mas geralmente eu já respondo, na correria. Ou então, como é que você está? Estou cansado, nem sabe, o negócio já está virando isso, porque está todo mundo cansado o tempo inteiro. E tem uma turma positiva, alegre, para cima, que não está cansada. Então, você pergunta, está tudo bem? Estou tudo bem, está tranquilo demais. O cabelo todo despenteado, 2 olheiras enormes, todo destroço, está tudo bem, cansado, nada.
Han diz que essa é a nossa sociedade, uma sociedade cansada. E aí, aqueles transtornos da mente e das emoções, que tanto nós falamos, que são a depressão e a ansiedade, que vem crescendo assustadoramente, eles encontraram agora um concorrente que cresce paralelamente mais do que eles. Sabe qual que é? É a síndrome do burnout. Já ouviram falar? É o esgotamento completo. É quando você não tem mais energia para nada. Acabou, você está cansado. É o extremo do cansaço físico, do cansaço mental e do cansaço emocional. Como que a nossa sociedade chegou a esse ponto? Como que nós chegamos a esse ponto de não darmos conta mais de nada, de o tempo inteiro a gente se sentir cansada? Como? Construindo uma era baseada em 2 pontos, em 2 pilares: a positividade e o desempenho. E então surgem por aí coaches. Se tem alguém aqui que é coach, me perdoe. São os más coaches que eu estou falando. Coaches e coaches e coaches. A positividade, ela é marcada por expressões que indicam que tudo é possível e que você é possível de fazer grandes coisas. No marketing, por exemplo, a Nike, ela coloca para a gente, já há 30 anos, just do it. O que é isso? Apenas faça isso. E o que ele coloca? Coloca um apenas faça isso e do lado um Michael Jordan, pulando 5 metros. Quem da gente dá conta de fazer isso? Coloca estrelas e mais estrelas falando apenas faça isso. Como é que a gente dá conta? Não damos conta. O Obama, na sua campanha, então ele grita faz um grito de guerra que todos nós adequamos também, que é yes, we can. Sim, nós podemos. E aí o Galo, para ganhar a Libertadores, todo mundo falou, sim, nós podemos, yes, we can. E aí isso tudo vai ficando na nossa mentalidade, que o ser humano pode tudo. E que o ser humano foi criado para grandes coisas, e todos nós temos que ter um grande projeto de vida, e isso, em vez de nos impulsionar, acaba nos pressionando. Porque quando eu volto para minha casa, para lavar minha panela, quando eu vou para o meu emprego normal, meu Deus, será que eu estou fazendo grandes coisas? Frases lindas, às vezes saídas de púlpitos, dizem, você nasceu para grandes coisas, ou você é do tamanho do seu sonho. Pressionam a gente, porque, afinal de contas, todo mundo quer ser extraordinário. Me lembro de uma música norte-americana, que eu achei muito interessante, que ela vem contrariando justamente essa mentalidade, e o autor falava assim, pense pequeno, sonhe pequeno. A gente o tempo inteiro está aprendendo, pense grande, sonhe grande, mas ele vem falando, pense pequeno. Faça as coisas que Deus te deu para fazer agora, porque é nelas que você vai ser fiel. É isso que Ele pede de você. O segundo pilar dessa sociedade do cansaço, além de a gente ficar o tempo inteiro correndo para ser grandes coisas, o segundo pilar é o desempenho, que é marcado por uma pressão de estar produzindo algo importante, interessante o tempo inteiro. Gente normal que vai para Instagram e, gente, vai lavar, vou falar de novo da vasilha, vai lavar a vasilha, põe um filtro, põe momento meu. Depois vai calçar o sapato, põe o filtro, eu e o meu sapato. Por que é isso? Por que isso? Porque há uma necessidade. Há uma necessidade de se tornar relevante e importante. Quando passamos e acompanhamos as redes sociais do outro, não sei quanto a vocês, mas quanto a mim, primeiro, às vezes eu já fico cansado pelo tanto que o outro está trabalhando. Segundo, eu penso, meu Deus, eu não estou fazendo nada. Está todo mundo fazendo alguma coisa importante, eu não estou fazendo nada. E assim, querendo ser grande e importante na positividade, e querendo realizar grandes coisas e coisas produtivas na produtividade e no desempenho, nós nos tornamos máquinas insensíveis, aqueles ratinhos de laboratório correndo e correndo atrás de uma aprovação de uma sociedade que não está nem olhando para a gente. Quer fazer um teste rápido? Vamos tentar? Se nós fazemos parte dessa sociedade? Você consegue, fala a verdade para mim, você consegue ficar 10 minutos parado sem fazer nada? Nada, gente, nada significa não ver televisão, não mexer no celular, nada. Tem alguém aqui que consegue 10 minutos sem fazer nada?
Você consegue ir a um evento social ou à igreja sem levar o seu celular ou o seu smartphone? Consegue, muito bem. E tem alguém aqui que leva, que consegue ir sem mexer hora nenhuma nele? É um desafio. Numa escala de 1 a 10, quanto da sua vida é igual ao que você posta no Instagram? Exatamente igual. Nunca vi ninguém postando no Instagram. Hoje estou na tristeza. O carro quebrou. A não ser que para fazer alvoroço. Briguei com... Nunca vi. Chorando, briguei com o marido. Acordou de manhã cheio de olheira, sem maquiagem. Olha eu, na real, vida real. Quantas vezes você já ouviu ou falou? Seja a melhor versão de você mesma. E a gente fala achando que é uma frase linda. Será que ela é bíblica? Cantamos músicas bonitas que dizem campeão, vencedor, Deus dá asas, faz seu sonho. Será que ela é um louvor a Deus ou um louvor a nós mesmos? Tornando deuses de nós mesmos, nos cansamos, porque não nascemos para sermos deuses. E aqui você pode dizer para mim assim, Andréia, mas eu nem estou trabalhando. Você está falando para uma turma que não é a gente, não, porque eu nem estou trabalhando. Às vezes um jovem, um adolescente, uma criança que fala, eu não faço nada. Mas aí nós temos que lembrar que cada vez mais crianças, jovens e adolescentes estão passando madrugadas inteiras, assistindo, maratonando Netflix ou outros streamings, jogando no videogame, ou conversando no celular, e acordam de manhã para a escola cansados. Nós temos a capacidade de ter meninos de 9, 10 anos dizendo para a gente, estou cansado. Eu fui professora ali no ensino fundamental e médio, e eu sei que 7 horas da manhã, a quantidade de menino que chegava para a gente, cansado, porque não tinha dormido. Ah, Andréia, mas eu já sou aposentada, eu não estou, meu ritmo de vida é outro. E aqui, me desculpe, é brincadeira, porque os jovens chamam muitos dos aposentados, que gostam muito de mandar mensagem, das tias do Zap. E aí, essas daí muitas vezes passam manhã, tarde e noite mandando mensagem, gravando áudio, lendo e relendo. Tem problema nisso daí, Andréia? Não tem problema. Mas isso é a nossa prioridade? Isso tem indicado onde está o centro do nosso coração? Pior ainda, é triste perceber que essa sociedade do ativismo, do show, do mostrar algo grande, tem entrado para dentro das nossas vidas devocionais e das nossas igrejas. E então começamos com programas, congressos e congressos, acampamentos e acampamentos. E eu sou de uma época que existia retiro espiritual, vocês lembram disso? E aí, minha gente, os retiros espirituais, que tinham um momento a sós com Deus, tinha de tudo, menos um momento a sós com Deus. Porque vinha o programa para a gente, 7 horas, não, mentira. 8 horas, café da manhã, 9 horas você vai ter a primeira plenária, 10 horas você tem um momento de dinâmica, 11 horas é o lanche primeiro, depois é o almoço, à tarde, recreação, 6 horas todo mundo junto, segunda plenária. Alguém já viveu isso aqui? E aí o que acontece? Nesse programa vem bonitinho demais. A última coisa é a festa à noite, que todo mundo tem que ir, às vezes é uma festa, a fantasia, ou não sei o quê, para todo mundo brincar, fantasia de personagens bíblicos, claro. Para todo mundo brincar. E o que acontece? Acontece que essa festa acaba 11h30, meia-noite. Todo mundo vai para os alojamentos, todo mundo no alojamento conversa, brinca, vai dormir 2 horas da manhã. Mas no programa, 7 horas tem a sós com Deus. Quem vai no a sós com Deus? Deus. Muito bem, quem vai no a sós com Deus? Deus, porque o restante está cansado. Afinal de contas, nós preenchemos todo o tempo fazendo boas coisas, em nome de Deus. Como eu me reconheci, Laís, nesse texto de Mateus 6,31. Eles não tinham tempo nem para comer. E brincando aqui, né, gente?
Crente, quando não tem nem tempo para comer, é porque está com muita coisa para fazer. Eu me reconheci nisso. Quantos projetos, congressos e iniciativas que faziam parte da minha lista do que fazer e não na de Deus. Esquecemos do que o Pai diz, não como uma sugestão, mas como um imperativo. Aquietai-vos. Ordem tão familiar e, ao mesmo tempo, tão desconhecida. Texto sem contexto diz que é pretexto. Então, o trecho escolhido ali por Laís, Marcos 6,31, ele diz respeito a uma situação que estava acontecendo na vida de Jesus e na vida de seus discípulos. E se você conferir na sua Bíblia, Marcos 6, o versículo 7 e o 12, eles dizem assim: chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los de 2 em 2. Então, saindo, eles pregavam ao povo para que se arrependesse, expulsavam demônios e curavam numerosos enfermos. Jesus Cristo estava numa missão, ele estava no auge do seu ministério. Orou, chamou os discípulos, escolheu eles e começou a treiná-los. E todo bom professor sabe que a gente começa com uma teoria, porque prática sem teoria não faz sentido. Então, ele começou as pregações deles, os sermões deles, e os discípulos participavam. Mas, se vocês se lembrarem bem, essas aulas teóricas, explanativas de Jesus Cristo, logo depois tinha um momento de aula dialogada, porque geralmente Jesus chamava os discípulos à parte e tirava as dúvidas deles. Não é isso mesmo, pastor? Então, juntos eles podiam perguntar: Senhor, eu não entendi isso, Senhor, me fala aqui, Senhor, me ensina-nos a orar. Era ali junto que ele tinha aquela preparação desses discípulos. Mas todo bom professor também conhece a pirâmide de Glasser, que diz que a gente aprende mais à medida que a gente mais faz. Então, a gente aprende vendo, a gente aprende um pouquinho mais vendo e ouvindo, a gente aprende um pouquinho mais vendo, ouvindo e escrevendo, a gente aprende um pouquinho mais. Mas, na última, onde a gente mais aprende, é quando a gente vai fazer. E então, Jesus, preparando seus discípulos, deu aulas expositivas, deu aulas dialogadas, mas então agora ele envia eles para a prática, de 2 em 2. Aqui, apenas os 12. Para quê? Para fazer coisas boas em nome de Jesus. Pregar, expulsar demônios, libertar pessoas cativas, curar enfermos. E aí, é nesse contexto que nós encontramos o versículo 30 e o versículo 31. No versículo 30, Marcos está nos contando o seguinte: essa turma foi, pregou, falou, fez uma porção de coisa, passou ali, eu sei lá, 1 semana, 2 semanas, 3 meses, fazendo grandes coisas. E então eles retornam para ver o Senhor Jesus. O trabalho tinha sido tão grande, tão bem sucedido, que multidões estavam procurando o Senhor Jesus. E o que eles fizeram, se a gente for pensar no nosso caso? Eles eram bons crentes. Eles ampliaram o EBD, eles criaram um ministério com crianças, eles começaram a trabalhar na música, fizeram um coral de discípulos, outros lá maravilhosos, uma orquestra, tudo, não lembro direito quais eram os acordeon, o que tiver, a harpa, fizeram um negócio bacana demais, evangelizaram, pregaram, fizeram grandes coisas, o ministério do Senhor Jesus cresceu porque esses homens fizeram o trabalho que o Senhor Jesus mandou que eles fizessem. E então, chegou o dia da prestação de relatório. Não sei se aqui tem o relatório, tem o dia do relatório. Teve ontem o relatório. Cada líder de ministério vem aqui e apresenta. Então, chegaram os 12. Era no versículo 30. Chegaram os 12. Senhor, no teu nome fizemos isso, fizemos aquilo e tal. E olha o que aconteceu, e olha quanta coisa. A gente não está tendo nem tempo de comer, porque tem muita coisa crescendo e muita coisa crescendo. E então, na nossa sociedade, que quer a recompensa, que quer o sucesso, o que normalmente o Senhor Jesus devia fazer? Parabéns, que brilhantes, estou muito orgulhoso de vocês. Mas então o Senhor Jesus contrariou tudo e todos. Porque depois de uma viagem exaustiva, de um ministério crescente, de brilhantes coisas acontecendo, Jesus escutou o relatório deles e disse assim: tudo bem, vamos ali repousar um pouco. Faz sentido?
Jesus não deu nenhum feedback, pastor. Ministros, que lindo que vocês fizeram, quão bem. Não nomeou a dupla mais eficiente. Não contabilizou quantos salvos tinham sido por aquele pessoal. Não deu o prêmio de destaque. E também não pensou no projeto dos próximos 5 anos de ministério. Ele não fez nada disso. Ele simplesmente disse, está na hora de repousar. Vamos para um lugar deserto. Vamos sair da multidão. Que legal que a igreja está cheia. Que legal que está bombando. Mas agora é hora da gente sair. Eu fico imaginando a cena, porque para mim seria muito frustrante. Tudo que eu gostaria de receber era muito bem, parabéns, que bom. Mas o Senhor Jesus simplesmente fala, vamos sair da cena. Eu estou terminando de ler pela segunda vez um dos livros do Philip Yancey, um autor norte-americano, que eu gosto muito, e ele faz uma espécie de análise da vida de Jesus Cristo. E ele cita algo que Napoleão Bonaparte, ao estudar Jesus, fala. Tudo em Cristo me deixa perplexo. Seu espírito me intimida e sua vontade me confunde. Procuro em vão na história encontrar semelhante a Jesus Cristo ou qualquer coisa que possa se aproximar ao Evangelho. Nem história, nem humanidade, nem os séculos, nem a natureza oferecem coisa que possa compará-lo. Aqui, tudo é extraordinário. Em Jesus, o que nós achamos que Ele vai fazer, Ele faz diferente. O apóstolo Paulo diz a mesma coisa de uma forma diferente. Ele fala, ó, profundidade das riquezas. Tanto da ciência quanto da sabedoria de Deus. Quem conheceu a mente do Senhor Jesus? Quão insondáveis os seus caminhos, inescrutáveis os seus pensamentos. O Senhor Jesus foi o avesso da sociedade midiática. Por quê? Porque cada vez que ele curava um ou outro, vocês se lembram que ele falava depois? Não conte a ninguém. E a selfie? E o Instagram? E o Facebook? Não tinha. Ele falava, não conta nada a ninguém. No lançamento do ministério dele, quando ele vai ser batizado por João Batista, não é isso? O Espírito Santo vem sobre ele como uma pomba. E então ele estaria apto a iniciar o ministério. Em vez de ele chamar todo mundo, para todo mundo fazer uma grande reportagem sobre o evento, o que o Senhor Jesus faz? Se retira para o deserto. Ele foi o avesso da sociedade da produtividade. Enquanto ele tinha milhões de demandas para resolver, porque se alguém tinha um emprego de salvador do mundo, era Jesus Cristo. Às vezes a gente acha que é a gente que tem esse emprego. Mas é o Senhor Jesus Cristo quem tinha. Pessoas para curar, pessoas para libertar, pessoas para salvar. E o que ele fazia? Ele frequentava festas. Ele ia a jantares. Ele dormiu na proa de um barco. Ele, às vezes, sumia para ficar sozinho. Os evangelhos nos contam dos discípulos atrás dele. O Senhor sumiu, está todo mundo te procurando, a multidão te procura. Ele sumiu. Porque ele não tinha essa urgência de dar conta de todas as demandas. Ele foi o avesso dos mantras da positividade. Apesar de saber que milhões, milhares estavam ali reunidos para escutá-lo, ele não falou, querido, seja uma melhor versão de você mesmo. O que ele disse foi, nega-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Os discursos dele, às vezes, eram tão duros que, por uma vez, o que aconteceu? Ele fala de uma forma, os discípulos falam, mas duro esse discurso, quem que pode suportar? Um monte de gente foi embora. E Jesus olhou para eles e disse o quê? Vocês podem ir também. Ele não tinha medo de cancelamento, do outro ficar chateado, de bloquear no celular, no WhatsApp, o que for. Ele falava a verdade porque ela é inegociável. E aí Pedro diz o que para ele? Senhor, para quem iremos nós? Se só tu tens as palavras de vida eterna. No tempo que compreendeu o ministério do Senhor Jesus, nós não encontramos ele esgotado ou estressado. Irado uma vez, chateado, triste por Jerusalém, chorando, mas esgotado e estressado, não. Ele não curou a todos. Vocês já pensaram nisso? Não foram todos os doentes de Israel que ele curou? Ele não pregou para todos, ele não aceitou todos os convites, ele não virou todas as noites acordados. Ele não foi a todas as festas, ele não atendeu a todas as demandas. Ele não buscou satisfazer a expectativa dos outros. Ainda assim, ele disse,
Eu te glorifiquei, Senhor, meu Pai, na terra, finalizando a obra que me destes a cumprir. Prestem atenção. Deus tem uma obra para cada um de nós. Tem específica. E às vezes a gente quer fazer a obra do outro. Ou a gente quer fazer a obra de todo mundo. O Senhor Jesus sabia o limite dele, qual era o que Deus pediu para que ele fizesse. Elizabeth Elliot, no seu livro Alegre Rendição, diz sobre isso. Essa é uma importante dica para nós. Jesus não realizou o que ele achava que deveria, ou que os outros esperavam que ele fizesse. O que foi dado ao Filho fazer foi a vontade do Pai, e o que nos é dado a fazer é a vontade do Pai. E Deus não estressa ninguém. Se estamos estressados ou esgotados, tem muito mais a ver com a nossa lista do que com a lista de Deus. É o próprio Jesus quem diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Porque meu jugo, ele é suave, o meu fardo, ele é leve. Quando Jesus Cristo diz que é hora de dar um tempo, quando os discípulos chegam animados e então ele só olha para eles e fala, vamos dar um tempo, ele está dizendo de uma prioridade da agenda. A agenda do reino, o trabalho do reino não tem a ver com produtividade, mas tem a ver com gente, com pessoa. Ele olhava para um ser humano integral. Ele queria saber se esses discípulos estavam com o coração no lugar certo. Não com o sucesso da obra, não com tudo que estava produzindo, mas se eles estavam no lugar certo, descansados mentalmente, fisicamente e emocionalmente. E aí mostra um pouquinho de quem é Deus e do que Deus espera para a gente. Jesus Cristo diz, quem vê a mim, vê ao Pai. Quando a gente aparece perante Deus, orando e falando, Senhor, eu fiz isso, olha que lindo, Senhor, aquilo. Muitas vezes, eu não sei vocês, mas eu sou mais pecadora. Quantas vezes, depois de ter feito alguma coisa que eu acho que foi importante, eu vou orar até mais assim, ó, até mais impostada. E ele deve olhar de cima e falar, menina boba, o que você faz, fui eu quem fiz, porque sem mim nada podeis fazer. E eu te amo por quem você é. E não pelo que você faz. Todos os dias, na nossa rotina, todos os dias, somos chamados por Deus para esse tempo, para esse deserto. O chamado para o deserto tem duas motivações. A primeira é o descanso. E a segunda é a solitude. Engraçado, né? Como o Espírito Santo fala. Depois do seu vídeo, Laís, eu achei que eu nem precisava falar mais nada. Ao mergulharmos nas Escrituras, nós encontramos um padrão de Deus. Todas as vezes que ele vai criar algo, ele prioriza o descanso. Quando ele cria o universo, o que acontece? Ele cria no primeiro dia, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto e no sétimo, ele descansa. Quando ele vai criar a humanidade, o homem, e quando ele vai criar os animais, o que ele impregna na gente? Um ritmo biológico que impõe o descanso. Qual homem e qual a mulher que consegue passar 2, 3, 4, 10 dias acordados direto, sem um surto? Nenhum, porque foi o Criador que impregnou a gente a necessidade do sono e do repouso. Os animais, a mesma coisa, todos eles precisam de sono e de repouso. Ah, mas a coruja fica acordada a noite toda, fica, mas ela dorme durante o dia. Cada um de nós, ele criando, ele vai estipulando para a gente o descanso. Quando ele foi criar, então ele criou o universo, descansou no sétimo dia, criou o ser humano e os animais, estipulou o ritmo biológico do descanso. Ele criou um povo separado para ele. Para esse povo separado para ele, ele deu 10 mandamentos. E um desses mandamentos diz o quê? Separa o dia do sábado para o santificar, e nesse dia descanse. 6 dias trabalharás, mas no sétimo descansará, é sábado do Senhor. O primeiro padrão, criação, trabalho, envolvimento, envolve sempre o descanso. O segundo padrão, todas as vezes que ele vai buscar relacionamento e intimidade, ele prioriza a solitude. Pessoas que têm coragem o suficiente para estarem sozinhas. Queridos, nós temos uma crise de rejeição à solitude.
Nós queremos estar juntos o tempo inteiro. E tem aqueles que, não, eu não preciso ficar junto. Mas quando nós ficamos em celulares, buscando o tempo inteiro o que fazer, nós estamos excluindo a solitude da nossa vida. E Deus não fala, Deus não fica gritando para a gente escutar em meio a tantas outras vozes. Deus, todas as vezes que Ele buscou homens e mulheres para servi-lo e para fazer obras em nome dEle, Ele escolheu pessoas na solitude. Era um Abraão saindo da sua tenda. Vem cá, Abraão, sai da sua tenda e olha para as estrelas. Foi um Isaac saindo a meditar no campo. Foi um Jacó, que no meio da família, Deus não se revela a ele. Mas então, quando ele foge para Padã Arã, no meio do caminho ali, ele está em Betel, que ele chama depois de Betel, ele vai dormir. Ao dormir, ele coloca um travesseiro, que era uma pedra, não é isso? E quando ele adormece, Deus se revela para ele. E então ele fala, é aqui, é a casa do Senhor. Aqui o Senhor está. Quando ele estava sozinho. É um Gideão que no lagar, ali, contra os midianitas, ele estava sozinho quando Deus se revela a ele. Samuel, tão pequeno, menino, vai dormir. E então ele escuta o Senhor dizendo, Samuel, Samuel, será que se Samuel fosse um dos nossos meninos de hoje, tivesse com um fone no ouvido e mexendo no celular, ele escutaria a voz de Deus? É um Davi sozinho no meio das malhadas. Foi lá que ele começa a compor os maiores hinos, os melhores salmos a Deus. É um Isaías sozinho, que num ano de tristeza, de profunda tristeza, ele tem visões do céu. Uma das mais lindas declarações de amor que Deus deu a Israel é feita através da boca do profeta Oséias, que diz o seguinte, eu atrairei a nação de Israel e a levarei ao deserto e ali lhe falarei de amor. Não temos escutado o nosso Deus falar de amor, porque a gente está querendo ficar na multidão. Depois do tempo exaustivo de trabalho, o chamado de Jesus para um tempo à parte não era uma reprovação. Quando ele não deu parabéns, conta mais, e ele só falou para os discípulos, vamos aqui, vamos sair para um lugar à parte. Na verdade, era um pai que depois do filho ter trabalhado o dia inteiro, brincado o dia inteiro, ele olha para aquele menino e fala, vem cá, você precisa de um banho, você precisa de um jantar, você precisa de um colo. E o que ele fez com aqueles discípulos foi isso. Vem cá, porque eu quero te dar um colo. Eu quero concluir contando uma história verídica, narrada no livro O Sentido da Vida, de Viktor Frankl. Ele era um psiquiatra judeu que foi preso durante a Segunda Guerra Mundial e foi para um campo de concentração. O campo de concentração era um local de extermínio dos judeus, mas um local de trabalho forçado, obrigado. Eles começavam a trabalhar às 4h e iam deitar quase à meia-noite. Em alojamentos que cabiam 50 homens, eram mais ou menos 400, 500 homens reunidos ali. Todo tipo de doença, nenhum cuidado físico, mental, emocional com nenhum deles. Sofrimento atrás de sofrimento. Ele foi para lá, já era psiquiatra. Viveu do mesmo jeito que todos os outros, mas começou a observar que pessoas se distinguiam. O comportamento delas se distinguiam. Algumas entravam no desespero pela roda da vida, pelo tudo que tinham que fazer, pelo sofrimento daquele local. E se jogavam nos fios elétricos, se suicidavam. Outras se agarravam à esperança de que um dia sairiam dali. Se agarravam à esperança de que tinha um filho para cuidar, de que tinha um pai lá fora para cuidar, que tinha alguém para ser amado por ele. E esses foram os que conseguiram sobreviver. Então, Viktor Frankl tem esse resumo da vida. Olha, a vida precisa ter sentido para que a gente lute por ela. Lá dentro, todos esses, tantos os que suicidaram, quanto os outros, viveram as mesmas situações, mas escolheram coisas diferentes. Então, ele diz, tudo pode ser tirado de uma pessoa, exceto uma coisa, a liberdade de escolher sua atitude em qualquer circunstância da vida. C.S. Lewis, em seu livro A Cartas a um Diabo Aprendiz, o ritmo do livro é como se um diabo maior fosse dar aula para um diabo menor em como atrapalhar a vida dos cristãos. E um dos conselhos que ele dá é o seguinte,
O modo mais simples de fazer cristãos falharem na comunhão com Deus é evitar que eles olhem para Ele. Como que nós faremos isso? Mantendo-os ocupados na igreja e fora da igreja. Queridos, o mestre nos alerta que o mundo jaz no maligno. Nós todos estamos num grande campo de concentração. Hitler é como o inimigo das nossas almas, que quer nos manter ocupados todos os dias, até nos levarmos à desesperança, a não termos tempo de olharmos para o céu, de olharmos para Deus e de ver o que Ele nos chama. A mantermos tão ocupados que nós percamos de vista a esperança da glória. Ao sairmos daqui, nós seguiremos as nossas vidas e talvez vocês vão para casa e vão continuar olhando o celular, não tem problema, não estou falando mal dele. Mas diante dele, diante das tarefas e diante de um lado de estar à parte no deserto com Deus, conversando com o Pai, e de estar o tempo inteiro ocupado com as nossas tarefas, qual será a nossa escolha? Caim um dia teve uma escolha. O Senhor Jesus diz a ele, Deus diz a ele, Caim, eu estou percebendo que seu coração está mal. Ele já estava com ciúme do seu irmão. Cumpre a ti dominar o seu desejo. Cumpre a nós escolhermos estarmos à parte com Deus, porque cada dia o Senhor Deus tem nos chamado. Vamos aqui um pouco. Vem aqui à parte. Vem no deserto conversar comigo. O chamado para o deserto é descanso e intimidade. E eu quero terminar com uma frase, um versículo, encontrado no livro de Isaías 30:15. Assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel. Igreja Batista das Alterosas, voltando e descansando, sereis salvos. Em vos aquietar e confiar, estará a vossa força. Que Deus os abençoe e que a gente possa aplicar essa palavra no nosso coração.